Sou Jaci Rocha Gonçalves, sou professor da Unisul Anima e fundador e animador, com muitas outras pessoas, do Instituto Homo Sapiens. Homo Sapiens é uma figura da humanidade muito antiga nas culturas e que mostra que o ser humano verdadeiramente feliz é aquele que é homo, ou seja, parecido com a terra fértil, humano. E serviens, porque como toda a natureza vem para servir a todas as qualidades de vida. Por isso, as pessoas que integram o Instituto vivem para apoiar toda a causa biocultural. E, neste momento, apoia o grande mutirão para que ocorram os vídeos, como você vai assistir aqui, do artesão e da artesã indígenas Guarani. A terra indígena, chamada Morro dos Cavalos, ela está ocupada pelos Guarani Mbiá. É uma das 305 etnias que hoje compõem o cenário dos povos originários residuais do Brasil. E Palhoça significa município que mais tem aldeias indígenas em Santa Catarina. E este mundo dos artesãos traz para nós aquilo que é mais sagrado no coração de um povo, que é a sua própria língua, o seu modo de ser e o seu modo de fazer, o seu ethos cultural. É isso que nós vamos ver nesses vídeos aqui, que vocês vão ver a seguir. Essa terra, ela tem esse morro sagrado que acolheu há umas 3 ou 4 décadas novamente os povos Guarani, porque vieram em sonho, mandados por Deus, que eles chamam de Nhanderu. AVT Nhanderu quer dizer Deus nos abençoe ao encontrar com eles agora. Eu sou aluno dos Guarani há mais de 30 anos e dos indígenas há mais de 40 anos. E tenho sido realmente alguém que descobre esta sabedoria que nós jogamos fora quando nossos antepassados invadiram o território sagrado da terra sem mares deles. E por aqui eles andavam e dialogavam com as plantas, como até hoje estão fazendo agora aqui, como nós vamos ver nos nossos artesanatos. Este povo que tem uma profunda espiritualidade. Eu que mesmo tendo sido teólogo, doutor em teologia, sendo padre por muitos anos, realmente descobri que eles trazem espiritualidades muito, mas muito atualizadas, profundas, holísticas e necessárias. Dou um exemplo aqui, aqui a gente está vendo este adiacá-mirim, esse cesto miúdo, ele traz aqui toda a sabedoria dos números da Terra, os 4 pontos cardeais, os 4 ventos, as 4 luas. E a partir desta Terra que se tece o encontro sempre mais correto, lindo, com tessitura harmônica, para chegar ao Sol, que é o grande momento do Quaraí, o Sol brilhante, o Quaraí. Isso tudo eu aprendi, claro que vocês vão aprender com eles também. Mas vejam só, para chegar a um momento de harmonia profunda, é o artesanato. Ele é o espaço medicinal Guarani. Nós vamos ver mais um pouco sobre isso. Até artesanato. O Guarani, ele se coloca numa situação de oração, de espiritualidade. Isso eu também aprendi. E aí ele pede autorização para os irmãos, parentes da natureza, seja os bambuzais e sobretudo as sementes. As sementes, inclusive, são tiradas para mostrar ao que está no mundo, porque o Guarani acredita que ele veio para revelar pela palavra os desejos do Criador. Ele se sente um povo como repórter de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Eu aprendi isso também com eles, que a gente é uma semente, e como as sementes e as árvores,
a gente também tem que chegar a fazer a produção da nossa amorosidade. E aí a própria natureza se torna uma inspiração do ethos pessoal. Me recordo de um jovem Guarani, quando voltou, isso já faz uns 15 anos, voltou do encontro com o velho Caraí, lá no Rio Grande do Sul. Ele voltou e me trouxe de presente uma corujinha. E ele dizia assim: olha, esta é a coruja que eu aprendi a fazer porque Nhanderu pediu que eu aprendesse a ser como a coruja. Eu vou ser no meio do meu povo aquele que vai ajudá-lo a caminhar no escuro, no claro, nas dificuldades. Então, eu não estou esculpindo a coruja, eu estou me esculpindo quando eu estou fazendo a corujinha. Aí, isso e muito mais, vocês vão aprender também como eu continuo a ser um aprendiz, o eterno aprendiz deste povo. Aproveitem, portanto, esse encontro com o artesão e a artesã Guarani. São os grandes mestres bibliotecários da sua comunidade. O artesanato, na verdade, é um momento ritual profundo de espiritualidade. No ritual, o Guarani sempre aprende a sair lindo como um tucano, ele aprende a sair bonito, voando pela terra como os pássaros. Todos são seus parentes, são seus professores. E agora você vai aproveitar não a fala de um não indígena, de um Juruá, sobre o que aprendeu com eles, mas aprenda com eles agora, mergulhe na alma Guarani, em seus artesanatos. Aproveite e depois você vai ver também um pouco do lugar onde eles estão morando, em cada aldeia. Sou a Lúcia, meu nome é Guarani Paralim. Eu estou trabalhando aqui de artesanato, estou no Cuscavalo. E agora eu vou contar material do artesanato. Primeiro eu vou começar de brinco. Brinco eu faço que eu compro pena de pato para fazer brinco. E ganchinho eu comprado. Para tingir também comprado, que antigamente tinha tinta natural, mas agora não existe mais. Eu compro tinta, eu pinto e faço brinco. E chocalho eu queimo na fogueira e faz desenho, vários desenhos que eu faço. Que tem colar também que a gente planta, colhe e faz pulseira, colar, tem tingir também no fogo, que é pretinho, e se chocalho para fazer de plantar. Eu planto, eu colho e faço chocalho. E o balainho que a gente traz do mato e o raspa para secar, menos 2 dias. Depois faz palha, mais 2 dias também. Depois tinge, depois palha. Demora mais para fazer mais pequeno, mais grande e mais rápido para mim. Porque mais pequeno vale bem fininho e não dá para fazer rápido. Eu aprendi esse tudo que eu estou fazendo agora com o meu artesanato, que minha avó ensinou para mim fazer. E comecei a fazer artesanato
eu tinha 10 anos e até agora estou trabalhando para arrumar dinheiro, né, para sobrevivência. Só trabalho de artesanato para conseguir um trocadilho. E tem algum que meu filho também está aprendendo, que eu estou ensinando para ele fazer artesanato também. Se eu não... que meu pai dizia assim, quando era criança: ó filha, vamos fazer artesanato, olha aqui para que eu estou fazendo artesanato, quando você crescer, você faz artesanato para poder viver, deve ser com a família. E daí eu comecei a trabalhar de 10 anos, até agora eu estou fazendo de tudo, só que eu não faço bichinho que é dos homens. Essas coisas que eu faço também, flecha, cruz, faço balaia de estampa, faço de tudo, só bichinho que eu não sei fazer, porque trabalho de anos e anos eu trabalho de cestaria para sobreviver. Eu tenho 2 crianças que eu cuido para sobreviver, que não tem emprego. Agora já faz anos moro aqui também, só de artesanato. Que desde que o pai falava assim, ó, que os avós me ensinou para te ensinar você também. Falava isso para mim. E agora estou criando pato para poder fazer mais limpo. Porque antes eu comprava pena de pato dos outros. E agora eu estou criando para poder trabalhar. Se eu não sair no mato, eu pago para alguém para trazer tampado para mim. E nós estamos pagando a tinta Melina, está R$10 bom para nós trabalhar. Só agora daqui no mato eu não vi, a gente antigamente tinha tinta natural, mas agora aqui no mato eu não ando muito, porque eu não sei, diz que não tem. Antigamente tinha, lá pro oeste, que eu vivi. Agora só compro tinta para tingir, para fazer o sangue. E o colar também, a gente tem planta daquele miçanga, tipo miçanga, mas é pretinho. A gente fura e faz brinco e colar. Diferente. E quando você está trabalhando, como é que é a questão da religiosidade, da tua reza com as tuas coisas? Quando eu começo a fazer assim, antes eu fico sentada no beco do fogo, né? Fogueira assim, eu rezo para não se machucar. Quando eu terminar o trabalho, para vender mais alguma coisa. Sempre eu faço isso, até para dormir faço. Rezo, rezando sozinho. Isso sempre eu faço. E como é que você cria as tuas peças? Você se inspira onde para fazer?
Eu fico na sala, assim, né? Pra não espiazar bem incomodando. Fico assim sozinho, boto coberta, assim, botar todo o material e eu fico trabalhando e fumando de vez em quando. Para atingir esse pena aqui tem que ser a fogo mesmo, ferver e botar pena para atingir. Daí tira e bota no sol para mais ou menos 4 horas, assim, quando tá sol já seca tudo, assim, já fica bonito. E você está ensinando o teu filho a fazer também o artesanato? Tem de 13 anos que está começando a fazer alguma coisinha. Uhum. Miri atakatama tape miri jade oyama dopeleba jade maru jade rakapu nawa maru jade raje japore jade miri atakatama tape miri jade oyama dopeleba jade maru Rakapu nawa jadaraji japara Miri asakatama tape miri jade oyama jopireba jade maru jadaru rakapu nawa maru jadaraji japara jade miri asakatama tape miri jade oyama jopireba jade maru jadaru rakapu nawa maru jadaraji japara Miri atakatama tape miri jade oyama jopireba jade maru jadaru rakapu nawa maru jadaraji japara jade miri atakatama tape miri jade oyama jopireba jade maru jadaru rakapu nawa maru jadaraji japara Chandai kwa prante kujavet
Jandarumini asakatama tapemini jade oyama dopeweba jade maru jandarura tapu nawamaru jade raji japarai jade raji japarai japarai Jandarumini asakatama tapemini jade oyama dopeweba jade maru jandarura tapu nawamaru jade raji japarai jade raji